Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Hoje eu gostaria de estar dividindo com você algo que Deus colocou no meu coração. Amém? E está lá em Mateus capítulo 14, versos 22 a 36. Diz assim: Logo depois disso, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do lago, enquanto ele permanecia ali a fim de despedir o povo para suas casas. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar. Caiu a noite, e lá no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Perto das 4 horas da madrugada, Jesus veio até eles, caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, dizendo-lhe: Não tenham medo, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. Ó homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Jesus disse. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados, assustados. Realmente o Senhor é Filho de Deus, exclamaram. Eles desceram do barco no outro lado do lago em Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa pela cidade, e logo o povo estava correndo ao redor, mandando todo mundo trazer seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, mesmo que fosse só na barra do seu manto, e todos os que faziam isso saravam. Olha só que lindo esse texto de Mateus 14, 22 a 36. Os discípulos ficaram muito assustados quando Jesus apareceu caminhando sobre o mar. Achavam que era um fantasma. Ele estava passando, certo, por um momento difícil, né? Em meio ao mar, um vento muito forte. E logo depois do susto, e para confirmar se era Jesus, Pedro pediu para ir até ele. Logo Jesus o permitiu que ele fosse, e chegando perto, Pedro reparou naquela caminhada por cima das águas que o vento estava batendo sobre ele, que as ondas eram altas. Ele começou a prestar atenção naquilo que estava trazendo o desespero lá no barco quando ele estava. E ele deixou de olhar para Jesus, aonde ele começa a se afundar. E ele clama por socorro a Jesus. E Jesus o socorrendo, né, estendendo a mão para ele. E logo Jesus disse para ele: Ó homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Meus irmãos, quando logo começou essa pandemia, todos se voltaram para Deus, para uma resposta ou um livramento, né, em meio a esse vento de pandemia, que Jesus poderia acalmar os ventos, que Jesus poderia trazer o livramento, que Jesus poderia fazer. E sim, Jesus trouxe uma certa uma tranquilidade para os nossos corações. Jesus trouxe, né, algo de paz em nossa vida. Mas hoje, em meio a tantas notícias sobre esse mesmo vírus ou assuntos ligados a isto, estão deixando de olhar para Jesus. Muitas pessoas estão deixando de olhar para Jesus, estão deixando de olhar para o lugar de onde vem o socorro, para olhar para aquilo que está acontecendo em sua volta, para os meios humanos. Sabemos que tem homens profissionais, pessoas habilitadas para cuidar de tudo isso, mas também nós estamos desesperados de tantas coisas vindo até os nossos ouvidos, onde nós vemos, onde nós ouvimos, e tem deixado muitos desesperados. Muitos que nós víamos olhando para Deus, buscando a Ele, hoje já estão preocupados com políticas e com esse ou com aquele que fazem um certo comentário, trazendo o pavor, né, trazendo desespero novamente para o povo. E talvez esse vento que traz medo, dúvida, incerteza, insegurança, a falta de fé,
talvez chegou até você, chegou talvez em sua família, talvez tenha trazido uma preocupação igual como foi no começo. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele está de braços estendidos para te salvar. Ele está ainda de pé, olhando para você, dizendo: não tem medo, sou eu. Não tenha medo, eu estou aqui. Jesus, ele está sempre perto de nós, ele sempre está para nos salvar, para nos socorrer no tempo certo, na hora certa. Não importando o que tem deixado você assustado novamente e achar que tudo está se afundando, os problemas virão, e o que vai acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com isso, trazendo aquela preocupação onde nós escutamos isso dali, ou escutamos isso do outro lado, nós não sabemos mais o que fazer, e tem trazido uma preocupação, deixando as pessoas desesperadas e a ponto de se afundarem de novo. Mas Jesus não quer isso. Jesus ele quer salvar de todo mal a sua vida. Jesus ele quer nos salvar. Ele está de braços estendidos para nos salvar. Ele está perto de nós. Ele quer fazer o melhor para nós. E por isso a necessidade de nós crermos, ter fé nele, e independente das circunstâncias, continuar olhando para Jesus. Se nós tirarmos as atenções de Jesus, nós iremos se acostumar com os barulhos em volta, aonde nós vamos ficar preocupados com os ventos, com as notícias, aonde nós vamos perder nossa fé e nós vamos ficar à mercê de um afundar, iremos acabar se desesperando, trazendo coisas piores para a nossa vida, para a nossa família. E creia, irmão, que Jesus ele quer nos salvar de todo o mal. Amém? E na história bíblica que nós lemos, quando Jesus chega no barco, o vento se acalma. E depois, quando ele chega em terra firme, lá em Genezaré, curas e milagres acontecem. Isso quer dizer, querido, que depois de tudo isso, Deus tem grandes coisas para nós vivermos. Há muito de Deus ainda para acontecer na minha vida e na sua vida, querido. Creia nisso. Continua tendo fé no Senhor que tudo vai se resolver. Continua crendo que Ele vai vir e falar para você: ei, eu estou aqui, sou eu. Jesus quer dizer isso para você, que Ele está perto de você. E que você possa crer nele, ter fé, que Ele é o socorro que vem para você. Amém? Que Deus te abençoe. Os ventos contrários não irão fazer você afundar. Jesus te segura pela mão. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o amor dele transborde a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fica na bênção. Até mais.